Mas vamos lá. Então, retomo, é que eu acho que partem do princípio que as pessoas não têm memória e não conhecem a história. Então, publicado em 1925, a obra de Michel Foucault tem uma longa história, não apenas conheceu um enorme sucesso quando foi publicado, mas é hoje o livro o mais citado, eu lamento muito que o seja, o mais citado no domínio das ciências humanas e sociais. Durante este colóquio, um colóquio que não aconteceu, que foi anulado, 40 anos depois, não se trata de celebrar a obra, mas de se interrogar com a lucidez que permite o recuo sobre as suas propostas, a sua sorte e sobre o valor que ainda pode ter para nós hoje. Antes de tudo, e é exatamente o que eu não vou fazer, teremos que voltar sobre o contexto histórico e político concreto no qual essa obra emergiu, fazendo escândalo e suscitando uma série de debates e de controvérsias. Ao mesmo tempo, possuímos hoje muitos mais instrumentos para inscrever de uma maneira mais precisa a redação dessa obra no seio do percurso intelectual de Foucault. Por um lado, trata-se, eu nem vou fazer isso, eu espero que vocês tenham o prazer de fazer, eu não perco nem um minuto do meu dia com isso. Trata-se, eu vou perder, e não é perder, logo que terminar a minha conferência, eu vou finalmente poder ler textos que têm sido me enviados e que eu não tenho tido tempo de ler. Então, estou falando em particular de textos escritos por uma das pessoas que me convidou para esta conferência. Adivinhem quem? Então, por um lado, trata-se, portanto, de reconstruir a aventura do grupo de informação sobre as prisões, que estava mais ou menos diretamente na origem do interesse de Foucault pelo objeto prisão. Por outro lado, e isso sim, agora isso já é mais interessante, a publicação recente de 2 cursos no Collège de France, no início dos anos 70, eu tenho os 2, Teoria e Instituições Penais, publicado em 2015, e A Sociedade Punitiva, publicado em 2013, torna agora possível retraçar o pano de fundo mais especificamente filosófico de vigiar e punir e de seguir mais precisamente a elaboração do estudo do poder disciplinar. Será igualmente necessário reler os escritos de Foucault à luz de uma atualidade jurídica densa. Agora está falando da atualidade jurídica na França. Com efeito, a adoção da lei penitenciária na França de 24 de novembro de 2009, não sei se alguém aqui conhece, marcou uma tomada de consciência política da necessidade de apreender as questões penais e penitenciárias de uma maneira global e conjunta. Desde a adoção dessa lei, os avanços concretos parecem, no entanto, limitados. E 2 reformas recentes foram consideradas como uma confissão de impotência política quanto à melhoração. Melhoramento da sorte das pessoas encarceradas. A primeira é a adoção da lei de 15 de agosto de 2014, que cria uma nova pena, la contrainte pénale, que é uma nova pena do direito proposta em 2014 pelo governo de Manuel Valls. Ela consiste num seguir aprofundado pelas autoridades de certos delinquentes e recomenda-se o uso da provação. Então, quer dizer, o prisioneiro não vai para a prisão, ele é seguido, chama-se isso eu digo um constrangimento penal? Não, contrainte penal não pode dizer por isso. Não, pode ser restrição. Uma restrição penal, uma restrição, porque mas ele está solto, mas está sob restrição. Então, seria uma boa tradução. Mas ele diria como uma pena de provação, uma peine de provação.
Existe muitas penas de meio aberto, mas esta então, essa é uma. O exposto dos motivos, quer dizer, ao exporem os motivos dessa lei, essa exposição dos motivos mantém, no entanto, a exigência de desenvolver penas executadas no meio aberto em relação, em particular, às más condições de cárcere nos estabelecimentos penitenciários franceses. Isso não é geral na Europa. Vocês sabem que há países da Europa que as prisões estão vazias. E, por exemplo, estão mandando aquelas que têm uma sobrepopulação e que não têm mais espaço e não conseguiram criar prisões, estão alugando prisões na Holanda, por exemplo, estão pagando a Holanda para manter os seus presos. Bom, é inédito. Quer dizer, em vez de construir como é que se chama, uma prisão em Paris, você manda os prisioneiros para uma prisão é um aluguel de células na Holanda. Bom, a Noruega tem prisões e tem um número superior de detentos, não sabe onde os pôr, manda também para a Holanda. A Suécia praticamente acabou com as prisões. Então, isso é muito interessante em relação a vigiar e punir, então isso nos permite fazer uma outra leitura dessa obra. Mas já vou lá. Bom, mas vamos lá. Além do facto que a coerção penal ela não vai substituir o encarceramento, mas é uma coisa que se acrescenta a isso. A medida pode ser vista como uma maneira de contornar a problemática essencial que representa o futuro da pena carceral. A outra evolução jurídica, menos visível, mas, no entanto, muito significativa, é o novo relatório para 2000, quer dizer, prever uma previsão para 2020 da aplicação do princípio da célula individual. Mas o projeto de Bentham era exatamente isso, uma célula individual. E depois, quando ele faz um segundo, um terceiro projeto de Panopticon, o famoso Panopticon, ele diz, não, afinal, se ficarem cada um numa célula, isso acaba sendo cruel, porque vão enlouquecer. Como não há comunicação, as pessoas ali não podem falar, isso não é bom. Então eu vou refazer o meu modelo, permitindo que fiquem 2 ou até mesmo 4, mas pessoas mais ou menos do mesmo temperamento, da mesma, quer dizer, porque senão também vão se matar uns aos outros. Então o Bentham começa o seu cálculo da felicidade, então achou que não, se afinal você tem que distribuir o máximo de felicidade para o maior número de pessoas, não é legal por alguém isolado. Mas está previsto na França, então, para 2020, células individuais. No entanto, que já tinha sido uma decisão, já tinha sido tomada pela lei de 2009, mas que não foi, tinha que se criar essas condições dentro das prisões e não foi possível. O direito penitenciário permanece, portanto, marcado pela inércia, e isso apesar do dinamismo jurisprudencial interno e europeu de uma rara intensidade. O estudo aprofundado desses ventos contrários aparece, portanto, indispensável. E esse vai ser um dos temas deste colóquio, então vai ser refletir tudo isso. Ok? Então, quer dizer, então é um contexto muito específico, é um contexto dentro do direito penal, dentro da administração das prisões, e não é nada disso o que eu estou aqui fazendo. Bom, então, não é isso o que pensei fazer quando aceitei este belo convite. Em 1968, continuo voltando a 68, agora não estou em Paris, não estou falando das barricadas em Paris, não estou falando de maio de 68. Há um outro acontecimento importante, a surpreendente aposentadoria precoce de Herbert Hart, que morre em 1992, nasceu em 1907. Como que vocês sabem,
é que tem a fama de ser mais um positivista. E como positivismo no Brasil é sinônimo de, quer dizer, sei lá, do pecado mortal, então, não estou brincando, há grandes professores da Faculdade de Direito trabalham o conceito de direito de Hart tem bem dito, mas há todo esse ranço em relação ao positivismo. Tudo bem? Então, Hart, como professor catedrático da teoria geral do direito, jurisprudence, na Universidade de Oxford, seguida, então em 1978, se ele nasceu em 1907, vejam como é uma aposentadoria precoce em 1968, seguida por um período de trabalho de revisão dos textos de Jeremy Bentham. Em 1970, como editor de uma nova versão de um texto de Bentham, escrito em 1782, mas só publicado pela primeira vez em 1945 por Charles Warren Everett, com o título The Limits of Jurisprudence, os limites da teoria do direito definidos. Seria considerado uma segunda parte da introdução aos princípios da moral e da legislação, com um título completamente diferente. Então, Hart edita uma nova versão com um título completamente diferente, das leis em geral, of laws in general. Foi muito, publicado em 70, foi muito criticado. Em 1976, numa corrigenda da obra Laws in General, uma corrigenda foi publicada, contendo, vejam um problema, então ele foi um editor, ele confiou na equipe editorial que estava vendo os textos, a nova versão em relação à primeira e corrigindo os erros da primeira versão de 1945, confiou na equipe e bobeou feio. Foi publicado contendo mais de 1000 correções. Quando confrontado com as provas do seu fraco trabalho editorial, Hart ofereceu a sua demissão ao Bentham Committee, ao Comitê Bentham, e chegou a pensar em suicídio. Nem uma coisa nem outra aconteceu. Bom, vejam, o que acontece? Por um lado, vocês têm uma obra, 1975, Vigiar e Punir, que tem um capítulo inteiro, uma parte inteira chamada o panoptismo, não é o panopticon, mas o panoptismo. Temos que fazer fazer uma diferença, que é panóptico, uma obra do Bentham. Panoptismo é o nome que é a palavra que Foucault vai usar para definir uma modalidade do poder, uma técnica do poder, uma tecnologia do poder, um mecanismo de poder, enfim, um dispositivo, enfim, depois vamos falar sobre isso. Mas, então, 1905, que, bem ou mal, Bentham é mencionado e de uma maneira tão espetacular, as pessoas começam a estar interessadas no que é o panóptico, ainda mais que o panóptico em francês, a obra mesmo, ela é publicada em 1977 com um texto de Foucault, L'œil du pouvoir, o olho do poder, que está em écrit, ela vem junta. Então, começa-se a ler Bentham, mas o Bentham, esse Bentham horroroso do Panopticon, e por outro lado temos um Hart, teórico do direito em Oxford, já magoado com as críticas de quem o sucede na cátedra, que ele abandona, porque ele pede uma aposentadoria precoce, Dworkin, então, magoado com a fama de Dworkin, inseguro, não feliz, de repente um fiasco desses, mil erros numa edição, e toda uma geração de novos pesquisadores que vão direto agora aos manuscritos de Bentham e começam não apenas a querer ler, então, e Bentham torna-se, aliás, o projeto Bentham, a partir dos anos 1990, torna-se um grande centro. Vocês não podem nem imaginar o que é que tem sido feito nesse campo. Então, uma releitura, Bentham torna-se um dos teóricos mais importantes na Inglaterra. E, por sua vez, pesquisadores franceses, a partir de 2004, criam um centro Bentham na França.
e os franceses conseguem escapar da leitura feita por Foucault em Vigiar e Punir, e descobrem que Foucault, no curso que ele deu, intitulado O Nascimento O Nascimento da Biopolítica, um curso em 1978-79, que ele, afinal, conhece muito mais Bentham, não apenas o Panóptico, mas ele conhece as obras econômicas e as obras de legislação constitucional de Bentham. Então, que afinal, Foucault, nós agora deveríamos primeiro ler O Nascimento da Biopolítica, um curso, e voltar a Vigiar e Punir. Pelo menos se eu tivesse que fazer uma proposta de leitura, essa era a primeira indicação. O maior problema disso é que os cursos foram gravados. Em princípio, eu estou sendo gravado. E depende da sorte que vai se ter das transcrições. Outra coisa, todas as notas de rodapé foram dos editores. Quando se vê uma obra, Bentham, qualquer autor que Foucault menciona, as notas são dos editores. Então, é complicado em termos de conhecimento de uma obra, estou falando agora em termos de interpretação de obras, em termos de hermenêutica, é complicado, mas temos que ler Foucault, os cursos, as entrevistas, os ditos escritos e os livros que ele publicou. Não sei se Foucault, os cursos eram sempre laboratórios, eram sempre uma espécie de experiências que ele depois transformava ou não em livros. Então não é complicado, mas enfim, mas realmente tudo agora que vai ser dito com essa releitura de Bentham, a partir de relendo Bentham via Foucault e também lendo Foucault com as novas edições de Bentham. Então, esse vai e vem, esse encontro Bentham-Foucault é uma coisa problemática, uma coisa muito nova e é um dos campos mais ricos. Vocês não podem imaginar o que há como trabalhos nessa área, e era isso que eu queria, pelo menos introduzir. Então, quer dizer, Foucault e Hardt, por motivos diferentes, deram publicidade a Bentham, tornaram Bentham um autor extremamente importante, extremamente lido hoje. Em 1973, numa entrevista, Foucault afirma que o que foi em 1973, então, antes de Vigiar e Punir, numa entrevista, Foucault afirma que o que foi inventado no fim do século XVIII, início do século XIX, foi o panoptismo. Ele disse o panoptismo. Cito, eu diria, e eu estou citando uma entrevista que tem como título a propósito do l'enfermement pénitentiaire, do confinamento penitenciário. Confinamento penitenciário. Foi publicado em Pro-Justicia, uma revista política do direito, em outubro de 1973, e está na coleção Ditos Escritos, no volume 2, páginas 435 a 445, os que quiserem ir lá. Eu diria, se vocês quiserem, que o que foi inventado no final do século XVIII, início do século XIX, foi o panoptismo. E agora eu vou estar com cuidado com essa terminologia. O sonho de Bentham, o panopticon, e panopticon, não precisam ir a um dicionário grego, aprender em grego clássico. Pan quer dizer todo, uma coisa óbvia. Opticon, vocês podem já ver, olhar. Óptica, comecei a pensar em ótica, comecei a pensar em olhar, então, um olhar que pega tudo. Então, panóptico, né? Esse é o termo. O panóptico, onde um só indivíduo, e agora que vocês já vão ver como é que Foucault entendeu muito bem, é que as pessoas não estão lendo Foucault. Leem só uma parte de Foucault e não leem o texto todo, onde só um indivíduo poderia vigiar todo mundo. É, no fundo, eu creio, o sonho, ou talvez e agora vem a crítica de Foucault a Bentham, é um dos sonhos da burguesia, porque ela sonhou